Que a paz de Cristo esteja convosco, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 22, versículo 14, que está escrito: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: os chamados e os escolhidos. Querido ouvinte da Palavra de Deus, dentre os chamados, Deus fará escolhas. Chamados existem muitos, mas escolhidos são poucos. Nem todos os chamados significa exatamente que serão escolhidos. Dentre cada chamado sempre haverá uma escolha. E Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. E os escolhidos por Deus executam missões específicas. Em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 6, Samuel diz ao povo: o Senhor é o que escolheu Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Moisés e Arão foram escolhidos por Deus para uma missão específica, ou seja, irem ao Egito para livrar o povo da escravidão. Em João capítulo 15, versículo 16, não somos nós que fazemos a escolha. Quem nos escolhe é Deus. Ninguém se escolhe. Nós somos escolhidos por Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, Deus diz a Ananias que Paulo é um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Antes, perseguidor dos cristãos, agora Paulo era um vaso escolhido por Deus para levar a sua palavra. Deus escolheu Isaías. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus escolheu Jeremias, entre outros que Deus escolheu para o ministério profético. Ser escolhido por Deus é ser um bem-aventurado. Em Salmos capítulo 65, versículo 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes. Existem muitas pessoas oferecidas, se auto-intitulando pastores, bispos, apóstolos, reverendo, sem serem escolhidos por Deus. E não necessariamente precisa pertencer a uma classe eclesiástica para ser escolhido por Deus. Essas tais pessoas não querem ser chamados de servos, só querem ser servidos. Não querem ser subordinados, querem mandar, querem liderar. E Jesus veio ao mundo para fazer exatamente o contrário. Ele veio para servir e não ser servido. Existem outros que possuem certificados teológicos, têm anéis em seu dedo de formatura de cursos teológicos, é eloquente, tem uma boa oratória, é persuasivo, mas isso não significa exatamente que essas tais pessoas são escolhidas por Deus. Outros pensam que por conhecer bem a Bíblia é um escolhido. Isso também não significa exatamente nada, porque Satanás conhece muito bem a Bíblia, muito mais do que a mim e a você, meu querido ouvinte da Palavra de Deus. Esses certificados teológicos só valem para depois que Deus escolhe. Quando Deus escolhe o ser humano, este curso teológico, esse seminário teológico vai ser aplicado na chamada e na escolha que Deus fez para executarem a obra do Senhor.
Os escolhidos têm a justificação de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Em Juízes capítulo 6, versículo 14, Gideão foi escolhido por Deus para pelejar contra os midianitas. Ele saiu com 32 mil homens, 22 mil recuaram. Logo após, 9.700 retornaram. Ele ficou apenas com 300 homens, mas esses 300 homens que estavam com Gideão foram escolhidos por Deus para pelejarem contra os midianitas. E Deus deu vitória a Gideão e esses 300 homens que pelejaram contra os midianitas, porque foram escolhidos por Deus. Existem daqueles que são escolhidos e não querem fazer a obra de Deus, não cumprem a missão dada por Deus. E daqueles que não são escolhidos e querem se promover para tais missões. Deus não escolhe os melhores, Ele escolhe os loucos, os fracos e os vis. Examine em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 31. Deus escolhe os loucos, os fracos e os vis. Por quê? Porque a glória é dele. Ele não divide sua glória com homem nenhum. O importante na escolha não somos nós, mas quem nos escolhe, quem nos usa, que é o próprio Deus. E ser escolhido não é mérito humano. Por exemplo, vários desempregados podem colocar currículos em uma empresa que necessita ocupar apenas algumas vagas de emprego. A empresa pode chamar algum dentre eles para uma entrevista, e isso não significa que estas pessoas já estarão empregadas e ocuparão as vagas de empregos. Muitos que acham que estão capacitados para ocupar a vaga, muitas vezes não ocupam, e os menos capacitados ocupam a vaga. Isso é muito relativo. Então existem pessoas que se acham que foi escolhido por Deus para tais missões e não foram escolhidos. E há daqueles que foram escolhidos, mas não querem atender a chamada e não querem executar a obra de Deus. Deus escolheu Davi para ocupar o trono de Saul. E Davi não pertencia à linhagem de Saul, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Deus escolheu Josué para liderar o povo, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 1 e 3. Deus escolheu Eliseu para dar continuidade ao ministério de Elias, em 1 Reis capítulo 19, versículo 19. Deus escolheu Samuel para ocupar o lugar de Eli, em 1 Samuel capítulo 3. Jesus escolheu 12 discípulos, em Lucas capítulo 6, versículo 13. Jesus escolheu 70 discípulos, em Lucas capítulo 10, versículo 1. João Batista foi escolhido para ser o predecessor de Jesus, o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho para a vinda do Messias. Uma pergunta eu vos faço, querido ouvinte da palavra de Deus: será que todos nos tempos de Jesus foram escolhidos? Claro que não. Só alguns foram escolhidos por ele. A chamada é como um convite. Não significa que esse convite lhe garante ser escolhido. Para sermos escolhidos, precisamos primeiramente aceitar o convite. E este convite inclui renúncias. Precisa pagar o preço. A porta é estreita, o caminho é difícil. Por isso que muitos voltam atrás, recuam, não aceitam ser escolhidos por Deus, porque não querem entrar pela porta estreita e trilhar o caminho difícil, o caminho espinhoso. A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores.
Está registrado em Mateus capítulo 9, versículo 37, ou Lucas capítulo 10, versículo 2. Existem daqueles que não são chamados e nem foram escolhidos por Deus, mas são oferecidos. O significado da palavra escolhido: preferir, eleger, nomear, selecionar. O significado da palavra chamar: convidar, convocar. Ser escolhido por Deus vai além da chamada. Deus nos escolhe com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. Ele não olha a aparência do homem. Quem julga a aparência do homem são os homens. Porém, Deus não julga a aparência humana. Em João capítulo 15, versículo 19, Deus nos escolheu do mundo. Por isso é que o mundo nos odeia, porque somos escolhidos por Deus. É por isso que o mundo nos persegue, porque fomos escolhidos por Deus, chamados do mundo e escolhidos por Deus para executarmos a sua obra. E tudo se fez novo em nossas vidas e as coisas velhas se passaram. Jeremias capítulo 1, versículo 5, como eu citei, Jeremias foi escolhido por Deus antes da formação no ventre materno. Alguns foram escolhidos por Deus ainda informe no ventre materno. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, os escolhidos por Deus são compassivos, são bondosos, são humildes, são mansos e são pacientes. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, ele diz: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Deus nos escolhe, mas depende de nossa vontade e perseverança para executarmos a sua obra. Todos vocês, queridos ouvintes da palavra do Senhor, que foram escolhidos por Deus, então execute a obra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz de Cristo. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus.